Alexandre o Grande, Alexandre Magno, foi um importante rei da Macedônia que viveu no século IV a.C. Em apenas 33 anos de vida, Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre III, formou um enorme império que ia do sudeste da Europa até a Índia. Por isso, ele é considerado o maior líder militar da antiguidade. Com só 18 anos, Alexandre iniciou sua fulminante carreira de vitórias, boa parte delas sobre o grande Império Persa. Quando assumiu o trono da Macedônia em 336 a.C., Alexandre tratou de manter e ampliar um poderoso exército deixado pelo seu pai, rei Filipe II. Mas, para isso, precisou ir atrás das riquezas de outros povos, principalmente dos persas, iniciando uma vitoriosa campanha militar na qual contou com o apoio de algumas cidades-estado da Grécia. Por ter sido educado pelo filósofo grego Aristóteles, dos 13 aos 16 anos, Alexandre tinha uma grande admiração pela cultura helênica. Era preocupação de Alexandre difundir a cultura grega, cultura helênica, por cada lugar que passava. A união de todo o Mediterrâneo Oriental sob o seu comando propiciou a criação de uma cultura única, em que os traços gregos foram misturados a traços regionais. Além disso, favoreceu o contato e o comércio entre os povos e a difusão de conhecimentos. Um bom exemplo dessa difusão foi o uso de moedas cunhadas pela primeira vez pelos gregos no final do século VII a.C., mas que só se tornou uma prática comum após Alexandre levar a novidade para os territórios conquistados. Alexandre também fundou mais de 70 novas cidades, e graças às suas expedições militares e ao seu próprio interesse por investigações científicas, o mundo antigo conseguiu diversos avanços em áreas como a geografia e a história natural. Em 10 anos, ele expandiu as fronteiras de um pequeno reino europeu até a Índia. Alexandre nasceu em 356 a.C., em Pela, capital do reino da Macedônia. Quando chega aos 18 anos, seu pai Filipe III parte para as campanhas militares e deixa nas mãos do filho a defesa do país. Com a morte do pai, em 336 a.C., Alexandre herda um império que mal ultrapassa as fronteiras da atual Macedônia, de parte da Grécia. Táticas infalíveis, armas, cavalaria e infantaria explicam tanto o sucesso de uma infantaria espinhosa. A principal força de choque do exército macedônio eram as falanges, grupos de infantaria, soldados que lutam a pé,
formados por camponeses e outros macedônios comuns. Eles se armavam com longas lanças feitas de madeira e com ferro na ponta, com comprimentos que variavam entre 4,5 a 5,5 metros. Em 334 a.C., ele lidera um exército com 14.000 macedônios e 7.000 aliados gregos na invasão da Frígia, que é a atual Turquia. Em Górdio, capital da região, Alexandre teria sido desafiado a desatar o nó górdio, que, segundo a tradição local, só seria desfeito pelo homem que governaria a Ásia. Ele teria resolvido a questão cortando o nó com um golpe de espada. Um ano depois, Alexandre obtém uma vitória decisiva contra os persas na cidade de Issos. O rei persa Dario III foge às pressas, deixando a família real nas mãos do conquistador. Com a vitória, Alexandre pode avançar pela costa do Mediterrâneo rumo ao sul, invadindo a Assíria e a Fenícia. Em 332 a.C., o império se estende até o Egito, que antes estava sob o domínio persa. Além de reorganizar a administração da região e fundar a cidade de Alexandria, Alexandre, viaja até o oásis de Silwa, onde um oráculo o saúda como faraó, dando-lhe o direito divino de governar o Egito. Após a conquista do Egito, ele volta à região do Oriente Médio e parte para vitórias na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, e no próprio território persa, que é o Irã. Ocupa também a região da Babilônia, e escolhe a cidade de Susa, capital desta província, como o local de onde irá governar o seu império. Alexandre segue conquistando territórios asiáticos que hoje correspondem a países como Uzbequistão e Paquistão. No ano 326 a.C., já dentro das atuais fronteiras da Índia, os soldados se recusam a avançar e Alexandre permite que parte deles retorne para a Pérsia. O império atingira o seu auge. Do dia 13 de junho de 323 a.C., Alexandre morre na Babilônia, vítima de um grave desarranjo intestinal com a idade de apenas 32 anos.